turma? Então, a nossa unidade 1, que nós trabalhamos na unidade 1 do livro positivo, foi descobrir o que existe. Então, o que podemos descobrir o que existe? O que a nossa unidade 1 trabalhou sobre as questões sobre descobrir o que existe? Nós podemos perceber, nós vamos relembrar hoje as questões, os conteúdos da unidade 1, porque farão ainda parte da nossa PO2, para depois adentrarmos nas questões do conteúdo da unidade 2, que é descobrir o que sabemos. Então, na unidade 1, né, no descobrir o que existe, nós percebemos as coisas ao nosso redor. Descobrimos que os filósofos descobrem as coisas que existem ao redor deles, de que forma? Com os sentidos, com os olhares, com as percepções que eles têm de mundo. E aí no nosso conteúdo nós iremos ver que na Grécia Antiga, lá nas conexões, na Grécia Antiga acreditava-se que ao se desprender do corpo, a alma, que é a psique, tá aqui, é uma escultura sobre a psique, ao se desprender do corpo, a alma tomava forma de uma borboleta. Lembram que a gente viu sobre isso? A vida rastejante da lagarta era relacionada com as dificuldades da existência humana e sua transformação em borboleta, tornando-se em um ser livre que habita a primavera, representava a libertação da alma e de sua difícil condição. Além disso, na mitologia grega, a alma era representada por uma jovem com asas de borboleta para simbolizar sua imortalidade. Nesse contexto, a personagem mitológica chamada Psique, ou Psique, ou Psique, representava a personificação da alma. Então, a borboleta era como se fosse a personificação da alma. Ela era uma princesa que se casou com o imortal Eros. E aí, assim, a alma se tornou imortal. Também conhecido como Cupido. Vocês conhecem Eros como Cupido, né? Na filosofia, Platão representava a Psique como alma por meio da figura de um cocheiro. Aqui o cocheiro, lá no texto de vocês tem. Que comandava uma carruagem puxada por 2 cavalos. O cocheiro representava a racionalidade, o nosso raciocínio, a nossa razão. E os cavalos, aspectos não racionais da alma, são as paixões, são aquilo que são as coisas que a gente conduz de acordo com o nosso raciocínio, como os desejos e o instinto de autopreservação. De acordo com esse filósofo, o cocheiro, que é a razão, deveria dominar os cavalos, que são os desejos, para que o indivíduo pudesse levar uma vida virtuosa. E aí, logo depois, nós vimos, ainda acerca de Platão, sobre o filósofo Platão, sobre a realidade e a aparência. No conteúdo sobre a realidade e a aparência, nós abordamos que tudo aquilo, todas as coisas que aparecem pra gente, nem sempre é real. Ou as coisas nem sempre se mostram da forma real, da forma que realmente ela é. Então, às vezes, e a gente até discutiu em sala, que às vezes a gente conhece uma pessoa a primeiro momento e a gente pensa alguma coisa sobre ela. Nós temos alguma aparência, nós temos um pensamento anterior sobre a aparência dela. Depois, quando a gente começa a conversar com essa pessoa, ter afinidade com essa pessoa, nós percebemos às vezes que ela é diferente daquilo que nós pensamos. E aí a gente viu vários exemplos na sala, né? Vocês citaram vários exemplos de colegas de vocês que pareciam uma coisa e na verdade era outra. Pareciam que eram, vocês colocaram na aula que era metida, que queria se aparecer, entre aspas, né? Queria que a pessoa não era legal, e depois com a convivência vocês perceberam que na realidade essa aparência da pessoa não é exatamente o que ela de fato é.
Então, o que nos cerca, o que percebemos ou cremos sobre as coisas e as pessoas podem sofrer mudanças. Então, as pessoas também podem sofrer mudanças, assim como as coisas. Sendo assim, como ter certeza do que sabemos? Nossas percepções são suficientes para julgarmos que sabemos algo? As situações de nosso cotidiano podem gerar dúvidas a respeito de como percebemos algo? Elas também podem trazer esclarecimentos sobre isso? Refletindo com base nessas questões, podemos descobrir que nem sempre o que pensamos das coisas, dos seres e das situações corresponde ao que eles realmente são. Afinal, a aparência é um dos elementos com os quais entramos em contato para perceber a realidade da coisa. Perceber a realidade. Então, a aparência, podemos dizer que é a primeira percepção que nós temos sobre algo, sobre alguma coisa, sobre alguém, por exemplo. Então, a aparência é aquilo que faz a gente perceber ter a primeira visão, a primeira opinião sobre alguém ou sobre alguma coisa. Por exemplo, e aí traz alguns exemplos no nosso material. Quando falamos por telefone com alguém que não conhecemos, o tom de sua voz, o que conversamos e o jeito como se expressa nos ajudam a formar um tipo de conhecimento sobre essa pessoa. Hoje em dia é bem raro a gente falar no telefone com alguém sem ver essa pessoa, né? Antes a gente só falava pelo telefone sem ver. Hoje a gente pode falar pelo telefone vendo, né? Então, podemos então dizer como ela aparenta ser pelo que demonstrou na ligação. Às vezes a gente não conhece a pessoa e ela manda um áudio. E aí a gente ouve a voz dela. E a voz da pessoa é completamente... A gente imagina uma pessoa de um jeito e a pessoa é completamente diferente daquilo que a gente imaginou, certo? Podemos dizer... E às vezes a gente conhece a pessoa, mas a voz dela é diferente no áudio do que ela fala no presente, né? No presencial. Podemos então dizer como ela aparenta ser pelo que demonstrou na ligação. Quando nos deparamos com uma roupa que nos interessa à venda, ele e o rapaz olhando aí a calça jeans, que nos interessa à venda em uma loja, observando seu estado, podemos julgar se ela aparenta ser nova ou usada. Vocês conseguem perceber isso, né? Mas será que a aparência de algo corresponde sempre ao que ele de fato é? E aí nós vimos, sobre essa relação com a aparência, o mito da caverna de Platão. Lembram lá do mito da caverna de Platão? Vamos relembrar sobre o mito da caverna. Platão contava um mito ou uma alegoria, e aí a gente já sabe o que é uma alegoria. É uma história para exemplificar um conteúdo, um tipo de conhecimento. É uma história metafórica, é uma história que não ocorreu, mas que ela serve para exemplificar como se fosse um desenho para explicar alguma coisa. Então, a alegoria da caverna de Platão, Platão dizia assim, tá aqui a imagem, né, para exemplificar a alegoria da caverna. Alguns prisioneiros estavam dentro de uma caverna, acorrentados de frente para uma parede, certo? E nessa caverna entrava apenas uma fresta de luz, um pouquinho de luz pela essa caverna. E algumas pessoas passavam com imagens do lado, com estátuas do lado de fora, estátuas de grandes animais. Só que dentro da caverna, as pessoas que estavam dentro da caverna, acorrentadas, elas olhavam apenas as sombras desses animais, as sombras dessas estátuas. E essas pessoas não saíam dessa caverna, porque elas imaginavam que do lado de fora era perigoso, que o mundo real que estava do lado de fora da caverna era perigoso para elas. Logo, elas não saíam, porque elas ficavam com medo daqueles animais que estavam passando atacarem elas. O que aconteceu? Um dia, uma dessas pessoas se desacorrentou da caverna e saiu para o lado de fora da caverna. Ela viu a luz, ela seguiu a luz que entrava pela fresta da caverna e foi para o lado de fora da caverna. Logo,
ela viu que aquelas coisas, logo que ela saiu da caverna, ela ficou encandeada. Ela ficou com a visão. A pessoa que saiu da caverna, ela ficou com a visão turva. Ela ficou encandeada com a iluminação do sol. Vocês já perceberam que quando a gente está no escuro, quando alguém liga a luz, os olhos da gente ficam com uma visão diferente, né? A gente tem a gente consegue ver as coisas assim, dói a visão, os olhos da gente dói, a gente tem uma vista diferente sobre as coisas quando a gente está no escuro e liga a luz. Lembre-se lá do cinema, vocês estão aqui assistindo um filme no cinema e tá com a luz todas, as luzes estão todas desligadas. Quando acaba o filme, de repente a luz liga, né? Eles acendem as luzes e a gente fica encandeado pela aquela luz que aparece naquele lugar. Assim aconteceu com a pessoa que saiu da caverna em Platão, lá na alegoria de Platão. Ela ficou encandeada pela luz do sol. Quando após esse momento do encandeamento da luz do sol, ela percebe o que tinha do lado de fora. Inclusive eu passei uma atividade para vocês lá com os quadrinhos, né? Vocês podem rever essa atividade, ainda está postada no Class. Vocês podem rever a atividade e vão olhar que a pessoa quando saiu olhou a realidade. Viu que aquelas imagens que estavam do lado de fora eram apenas estátuas. Então, e o que refletia na sombra parecia ser animal, igual quando a gente brinca quando falta energia. Vocês já brincaram de sombra quando falta energia? Faz várias formas com a mão, forma de cachorro, de elefante, de macaco e por aí vai, de pombo. E não são, de fato, os animais. São as imagens, são as sombras que nós projetamos sobre da coisa. E essa pessoa que saiu da caverna retornou para dentro da caverna para contar para aqueles que estavam lá prisioneiros, olhando apenas sombras. O que vocês acham que aconteceu com a pessoa que retornou da caverna para contar o que ela tinha visto? E aí? Vocês acreditariam na pessoa se vocês estivessem presos por muito tempo e estivessem olhando essas imagens que as pessoas estavam olhando dentro da caverna? Se alguém saísse e dissesse para vocês, olha, lá fora não são animais ferozes, são apenas estátuas que pessoas com estátuas passando. Vocês acreditariam nessa pessoa ou vocês duvidariam? Então o exercício do filosofar é exatamente esse. Questionar sobre as coisas. O que as pessoas fizeram, as pessoas que receberam a informação de quem estava fora da caverna, fizeram com aquele que entrou na caverna e contou o que estava acontecendo lá de fora. Elas não acreditaram. Elas não acreditaram naquele ex-prisioneiro. Elas perceberam, elas entendiam que ele estava falando a mentira, porque elas preferiram ficar no conforto daquela falsa verdade que elas estavam vendo. Então, o que significa o sol, a luz do sol, no mito da caverna, na alegoria da caverna? Em toda a alegoria, ela conta, ela tem um desfecho moral, ela tem um resultado. E na alegoria da caverna, a alegoria da caverna de Platão, ela serve para nos mostrar como Platão entendia o conhecimento, como ele entendia que se dava o conhecimento verdadeiro. Então, a luz, as sombras que as pessoas viam dentro da caverna, para Platão, representava a aparência das coisas. Como nós vemos aparente as coisas. Então, como as coisas são vistas aparentemente. E a luz do sol. A luz do sol que ofusca e depois mostra a realidade. Ela representa a verdade sobre a coisa.
Então, quando a gente conhece algo a primeiro momento, ou quando a gente não sabe um assunto, né, tem um pré/conceito sobre a coisa, nós estamos nas sombras. Quando a gente busca o conhecimento e descobre mais sobre as coisas, tem um conhecimento mais aprofundado sobre o assunto, ou sobre a realidade, ou sobre alguém, nós saímos da caverna e nós temos um conhecimento verdadeiro. Então, a alegoria da caverna em Platão, ela serve para mostrar como se dá o conhecimento verdadeiro em Platão. Então, o conhecimento verdadeiro em Platão, ele é tido pela a metáfora do sol, ela representa esse conhecimento verdadeiro. Então, o conhecimento verdadeiro para Platão, ele se dá, e aí o Platão vai nomear 2 mundos. Isso vocês nem precisam saber agora, mas eu vou citar para vocês. Ele vai dizer que existe um mundo sensível, que é o mundo das sensações, das nossas sensações, que é esse mundo das sombras. É aquele mundo, o mundo das sombras, às vezes podem nos enganar. Então, como foram enganados os prisioneiros da caverna. E o mundo das ideias, que é o mundo inteligível, que ele também vai chamar de inteligível, que é o mundo da verdade, onde a gente conhece, a gente pode se libertar das nossas sensações primeiras, das nossas primeiras opiniões e aprofundar, assim como a luz do sol, iluminar, assim como a luz do sol, nosso conhecimento para termos uma verdade. Ops. Passei muito, vamos lá. Voltando à alegoria da caverna. Continuando. Então, vimos nas aulas passadas o mito da caverna de Platão, o qual demonstrava como o filósofo entendia que adquirimos conhecimento verdadeiro. Vimos que Aristóteles, né, no final da unidade, vimos que Aristóteles também afirmou que e aí a gente vai ver no final da unidade, que Aristóteles falava sobre as obras de arte. Falava que as obras de arte eram imitação daquilo que a gente já conhecia. Então, toda a obra de arte para Aristóteles, assim como para Platão, é uma imitação daquilo que a gente conhece. Então, vimos que Aristóteles afirmou que apreciamos, e aí vocês viram com o professor Rafael, vimos que Aristóteles afirmou que apreciamos as obras de arte quando elas imitam algo de um modo convincente. Ou seja, quando olhamos para uma delas e logo pensamos, isso parece real, ou isso poderia ser real. Então, algumas obras de arte são imitações daquilo que a gente já olhou. Então, a maioria das imitações, a maioria das obras de arte são inspirações, que Aristóteles vai dizer, são inspirações do real, são vindos da realidade. E por último, vimos o modo de existir, como podemos saber se uma coisa existe ou não, ou como conhecemos uma pessoa. Então foram os nossos 3 assuntos abordados na unidade 1, certo? E para finalizar a unidade 1, o nosso material traz o olhar de filósofo, do filósofo francês chamado Jean-Paul Sartre. No século XX, um filósofo francês chamado Jean-Paul Sartre destacou uma diferença fundamental entre os modos de existir das coisas e das pessoas. Segundo ele, as coisas são pensadas e planejadas por alguém antes de existirem. As pessoas, primeiramente, nascem, ou seja, começam a existir e depois disso planejam seus próprios modos de ser, pensar, agir e conviver. Assim, elas transformam sua existência, dia após dia, com as escolhas que fazem e as atitudes que tomam. Por isso, talvez encontremos coisas iguais, mas não pessoas iguais. E aqui está a imagem do Sartre, né, aqui no cantinho, falando, uma pessoa transforma a existência a cada escolha que faz. Então, nessa unidade 1,
descobrir o que existe, nós percebemos que a existência das coisas e a existência das pessoas, elas podem sofrer mudanças de acordo com o tempo e de acordo com o olhar que a gente dá sobre as coisas e sobre as pessoas. Na unidade 2, que é a nossa unidade atual, que vamos trabalhar, ela é intitulada como Descobrir o que Sabemos. Então, a unidade 1 trabalha a descoberta do que existe, as pessoas, as coisas, a natureza e etc. E na unidade 2, nós vamos trabalhar o que sabemos, o que já sabemos, como nós descobrimos o que sabemos. Olha que interessante esse tema. No conteúdo que passou, o nosso tema era descobrir o que existe, por isso falamos sobre a existência de algumas coisas, como podemos perceber o que é real ou não. O nosso conteúdo agora é descobrir o que sabemos. Então, no texto de vocês, no material de vocês, ele traz essa imagem aí, certo? O nome dessa imagem é Alegoria da Calúnia. Olha só. Tem uma deusa aqui no cantinho, uma pessoa vestida, uma representação de um teatro, né? Aqui a representação de um julgamento, no caso. A Alegoria da Calúnia, ela é do artista Botticelli e ela é a representação de um julgamento. E aqui tem uma deusa apontando para o alto, uma pessoa vestida de preto. E logo depois a gente vai analisar a obra de arte. Vocês podem perceber que ela tem bastante cores. Tem um cara aqui jogado no chão. Será que ele fez? É o julgamento dele, será? E tem outro aqui com várias mulheres aqui falando no ouvido dele, olha. Olha só, duas mulheres, uma de um lado e outra do outro. E aí a gente vai ver o que é que significa essa imagem. O que é que Botticelli quis dizer nessa imagem. A Alegoria da Calúnia, ou chamada de A Calúnia de Apelle, é uma pintura de Botticelli elaborada em 1495. Ela mede 91 por 62 centímetros e se encontra na Galeria dos Uffizi desde 1773. Essa pintura de Botticelli é entendida como uma alegoria do que seria a justiça naquele momento da história, ainda que a base dela seja a calúnia em si. Botticelli retrata o juiz em posição contrária à verdade, que ao apontar para o céu, sugere... A verdade é essa daqui, ó. A verdade está apontando para o céu. O que quer dizer? Que a verdade é divina, né? Na figura. Que ao apontar para o céu, sugere que ela cabe ao divino, assim como a justiça. A verdade cabe ao divino. Assim, o artista retrata a ineficiência da justiça no mundo. Então, ele vai dizer que a justiça dos homens, por exemplo, ela é falha. E aí a gente já sabe disso. Visto que o acusado já paga pela pena antes mesmo de ser julgado. E a gente conhece vários fatos dessa forma, né? Onde as pessoas julgam o outro antes mesmo de saber o que de fato aconteceu. Ele é arrastado pelos cabelos e não aparece em posição suplicante, como se já tivesse perdido a esperança. As testemunhas são a suspeita e a ignorância, que atormentam o juiz incapaz de pautar argumentos da vontade divina. Os olhos dele estão direcionados ao nada, como se não devessem atentar-se para os que estão dizendo e retomando a ideia de que a justiça é cega. E aqui vamos analisar a imagem. Primeiro, à direita, que é onde está esse quadradinho aí. À direita está o rei, com orelhas de burro. Não dá pra ver direito, né? Mas as mulheres estão segurando aqui, ó. E olhos baixos, rodeado pela ignorância e pela suspeita. Então, essas duas mulheres aqui representam a ignorância e a suspeita. Olha aqui. No centro estão a calúnia e a insígnia, que significa traição e deslealdade, a inveja e a mentira.
que arrastam o réu indefeso, que é esse cara aqui que está sendo puxado pelos cabelos, para seu terrível julgamento. E logo à esquerda estão a penitência, que é representada por uma mulher idosa, essa imagem que está de preto, em oposição à verdade, isolada de todos, nua, bela e jovem. A verdade é essa aqui, ó. Bela e jovem, quantidades atribuídas à personificação do conceito de verdade, tanto na Idade Antiga quanto no Renascimento, que vocês vão estudar, creio, em história ou estão estudando. O que é uma calúnia? Vocês já se perguntaram? O que é justiça? São temas que nós vamos trabalhar nessa unidade 2. As pessoas hoje julgam os outros antes de saber a verdade. O que é uma calúnia? Calúnia é aquilo que falam sobre outra pessoa que não é verdade. Quando alguém fala mal de outra pessoa sem saber a verdade, é uma calúnia. E a justiça? Aí a justiça é representada pela justiça divina. Justiça é ponderar, é fazer a medida, balancear sobre o que é bem, o que é bom e o que é ruim, o que é bem e o que é o mal. E aí eu trago uma pergunta para vocês. As pessoas hoje julgam os outros antes de saber a verdade? Com a internet a gente já percebeu que sim, né? Às vezes a pessoa posta uma foto, por exemplo. Ela posta uma foto e todo mundo sai julgando ela pela aparência que ela postou daquela foto, sem ao menos conhecer aquela pessoa. Por que a justiça é cega? Na verdade ela não é cega, né? Ela tem olhos blindados. Então a justiça, a imagem da justiça, que a gente conhece, que é essa imagem aí, a balança simboliza a medida que ela toma sobre os fatos, como ela mede a verdade das coisas. Então ela coloca os fatos na balança. Lá na antiguidade, a representação da foto da imagem da justiça era essa, né? Ela coloca os fatos sobre a balança e toma a medida do que está acontecendo. A espada serve para fazer a justiça se cumprir, para proteger a verdade, é como se fosse uma segurança da verdade. E a venda nos olhos, o que significa? Significa a imparcialidade, quer dizer que ela não está vendo quem ela está julgando, e sim os fatos que ela está julgando, para ela ser parcial, para ela agir de forma honesta com as pessoas que ela está julgando. O que é verdade? A gente viu lá em Platão que a verdade é vista como? Pela luz da realidade. Então, Platão, lá no mito da caverna, falava que a verdade se dava com a representação da luz do sol. Pitágoras, o nosso material, ele vai dizer que Pitágoras, a quem se atribuía a criação do termo filósofo, para diferenciar o amigo saber e o sábio propriamente dito, isso porque esse pensador julgava a verdadeira sabedoria inalcançável. Então, para Pitágoras, a sabedoria era inalcançável. Então, o filósofo era aquele que amava a verdade e o saber. Era amigo do saber. O sábio era o que tinha, lá na antiguidade, era aquele quem tinha o poder de dizer a verdade. Por que na antiguidade era entendido assim? O sábio era aquele que tinha o poder de dizer a verdade. Porque ele estudava bastante. Então, ele tinha, além de estudar bastante, ele tinha proporção, ele buscava sempre o saber. Então, na antiguidade, entendia-se que, ao buscar o saber, aquela pessoa sempre estava conhecendo mais sobre a verdade das coisas. E hoje, quem pode ser considerado sábio? Quem são as pessoas que dizem que estão com a verdade? Então, ideias sobre a verdade. Nossas experiências são a base de algumas de nossas crenças. Mas será que todas as nossas crenças podem ser consideradas completamente verdadeiras? É possível termos certeza da verdade daquilo que sabemos? Se considerarmos que sim, que nós temos certeza sobre as coisas, existem mais verdades além das que já sabemos? Se não temos certeza, como saber o que é ou não verdadeiro? Será que viver nos ensina a verdade? Então, são alguns questionamentos que a unidade 2 vai nos trazer. Então, neste capítulo, nós estamos sendo convidados a pensar sobre essas questões, sobre as questões da verdade.
a investigar aquilo em que acredita, o que sabemos, o que pensa que sabe e a descobrir a relação da verdade com tudo isso. Que tal começar pensando sobre o que é a verdade? Então é um exercício para vocês. Lá nas conexões, a verdade é algo que podemos ou queremos ter conosco. Algo que nos acompanha, a verdade é algo que nos acompanha, nós dizemos sempre a verdade sobre as coisas ou nós sabemos sempre a verdade? O que procuramos dentro dessa verdade? Com quem a verdade convive? Se dissermos que não temos a verdade, é porque estamos com a mentira? Ou será se a verdade e a mentira podem andar juntas? E aí, podem andar juntas a verdade e a mentira? E se imaginássemos um encontro entre a verdade e mentira? Como ele seria? Então nós vamos ler a história a seguir e observar como a autora de Leia Frati imaginou. A verdade e a mentira. A verdade marcou um encontro com a mentira. A verdade chegou na hora certa. Pontual. A mentira chegou atrasada e se justificou. Minhas pernas são curtas e bambas, mas não conte a ninguém. A verdade nada disse, apenas sorriu. A mentira prosseguiu. O que você quer de mim? Eu sou bonita, você é feia. Você é velha, eu sou extrovertida. Você é tímida, eu sou agradável. Você é desagradável. Eu sou, enfim, aquilo que as pessoas querem. Então, às vezes, a mentira é o que as pessoas querem ouvir. Vocês já perceberam isso? Posso ser qualquer coisa, estar em qualquer lugar. Posso fazer tudo o que quero. E, francamente, não vejo o porquê de estar aqui nesse momento, perdendo o meu tempo com alguém que não é bem aceito em todos os lugares. O que a mentira está dizendo? Que nem sempre as pessoas gostam de ouvir a verdade. O que você quer de mim, afinal? Disse a mentira com voz ligeiramente esganiçada. Depois vocês procurem o que é esganiçada. A verdade, com voz límpida e cristalina, respondeu: apenas quero lhe dizer que, apesar de sua beleza e formosura, eles querem a mim. As pessoas buscam a mim, mesmo quando encontram você. Então, mesmo as pessoas não querendo ouvir a verdade, elas sempre querem saber sobre as coisas verdadeiramente. Na hora de ir embora, sempre apressada, a mentira botou o casaco da verdade e saiu correndo. Ela se disfarçou de verdade e saiu correndo. A verdade, para não passar frio, botou a roupa da mentira. E todo mundo achou que a verdade era a mentira e a mentira era a verdade. Isso acontece muito hoje em dia, né? Mas foi só por um tempo. Logo o vento forte soprou, revelando as pernas curtas e bambas da mentira disfarçada. Então vamos para o momento de reflexão. A atividade proposta para a nossa aula é responder a página 3 e 4 do positivo. E aí a gente vai responder juntos essa atividade, certo? Muito obrigada pela atenção.